Canal Café e Maçonaria está aqui em Santiago de Compostela com o irmão Fernando Souza. O irmão é teólogo, pesquisador, estudioso, é o cara que manja mesmo. E ele vai ajudar a gente nessa visita aqui na igreja de Santiago de Compostela. Salve, 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 meus amados irmãos e amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria, que esteve lá em Santiago de Compostela, na Espanha, para mostrar para vocês um pouquinho desse lugar incrível. Eu sou Giancarlo Veloso e vou contar essa história para vocês. Durante a Idade Média, a peregrinação era uma prática comum entre os cristãos. Naquela época, acreditava-se que quem fizesse uma peregrinação a um lugar sagrado teria seus pecados expiados. Por isso, era frequente que cristãos de toda parte da Europa peregrinassem a locais como Jerusalém, Roma e também a cidade de Santiago de Compostela, onde estavam depositados os restos mortais do apóstolo Tiago. São Tiago, o maior, foi um dos 12 apóstolos que caminhou com Jesus Cristo. Ele nasceu em Betsaida, na Galileia, era pescador e irmão de João, o evangelista, outro apóstolo de Jesus. Segundo a tradição cristã, depois da morte e ressurreição de Jesus, Tiago teria pregado na Galileia e em Samaria, mas também teria pregado na Península Ibérica, antes de retornar a Jerusalém no ano de 44 d.C., onde foi martirizado por ordem do rei Herodes Agripa I, que perseguiu os cristãos. Após seu martírio, os discípulos Teodoro e Atanásio, para protegerem o corpo da perseguição dos romanos, levaram os restos mortais para a Península Ibérica, desembarcando na Galícia, em um local onde antigamente se chamava Iria Flávia e que, atualmente, é a cidade de Padrón. Eles enterraram o corpo em segredo num local chamado Libredon, e o local de sepultamento ficou perdido por séculos. No século IX, o eremita Pelaio, ou Paio, diz que aconteceu um evento extraordinário. Uma estrela teria se assentado no local onde estaria enterrado os restos de Tiago, e assim ele descobriu os restos mortais. Ele comunicou a descoberta ao bispo Teodomiro de Iria, que reconheceu a importância e ordenou a construção de uma capela no local. Por causa desse evento da estrela, esse lugar foi chamado de Campus Stellae e depois se tornou Compostela. Por isso, Santiago de Compostela. A notícia atraiu a atenção do rei das Astúrias, Afonso II, que fez uma peregrinação ao local, reconhecendo a importância da relíquia. Afonso II é tido como o primeiro peregrino de Santiago de Compostela. Ele ordenou que se abrissem novas rotas de peregrinação ao local sagrado e que nessas rotas fossem construídos hospitais e hospedarias e até patrulhas para protegerem os peregrinos, pois as rotas eram constantemente atacadas pelos mouros, que disputavam com os cristãos o domínio da região. Esses conflitos, mais tarde, vão dar origem ao que os historiadores chamam de Reconquista Cristã da Península Ibérica e também se relacionam com os eventos das Cruzadas e a criação de ordens religiosas de cavalaria. Esse primeiro caminho feito pelo rei Afonso, partindo de Oviedo, é hoje conhecido como Caminho Primitivo. Nesses caminhos eles inclusive utilizavam as rotas comerciais romanas, utilizadas desde os tempos dos romanos na região. Segundo descobertas arqueológicas recentes, aqui provavelmente foi um assentamento romano e aqui encontravam-se duas estradas muito importantes de Roma, uma que vinha do litoral e outra vindo do interior. Mais para frente, na Idade Média, ele também foi usado como caminho para os peregrinos que iam até Santiago de Compostela. A gente aqui ainda pode ver alguns resquícios da passagem dos romanos por aqui. Existem algumas pedras ainda que são do tempo dos romanos. Desde esses tempos remotos, os caminhos e os peregrinos estão relacionados ao símbolo da vieira. A vieira é um molúsculo que cria essa concha e, além de alimento, era utilizado como símbolo religioso pelos habitantes daquela região e pelos druidas. Os druidas eram sacerdotes e intelectuais do povo celta, que viviam em regiões que hoje são Reino Unido, Irlanda, Espanha e França. Eram respeitados pelos seus conhecimentos de medicina, magia, astronomia e direito. Também eram considerados guardiões da tradição e do conhecimento ancestral.
A concha de vieira simbolizava a deusa Vênus para os druidas durante a romanização dos povos celtas. Num exemplo de sincretismo religioso, os habitantes cristianizados mantiveram a simbologia da vieira, com o significado de proteção espiritual e purificação da alma dos peregrinos. Durante a Idade Média, era costume que os religiosos de Santiago de Compostela premiassem os peregrinos com uma concha de vieira, atestando que eles haviam concluído o caminho. A concha passou a marcar os lugares por onde passavam os caminhos e os locais onde os peregrinos podiam encontrar ajuda, alimento e abrigo. Além disso, a concha de vieira passou a identificar os próprios peregrinos. E por falar em identificação, que tal você se identificar com discrição e qualidade? Você deve ter reparado nessa bela camiseta que eu estou usando. É uma camiseta da Livre do Bem, que faz lindas estampas com motivos maçônicos para você ficar elegante, confortável e discretamente identificado. Curtiu as camisetas? Então vai lá no site www.livredobem.com.br, confere o catálogo de estampas, cores e tamanhos, coloca as que você escolheu no carrinho e na hora de pagar, coloca o nosso cupom de desconto CARNAFÉ12 e ganha 12% de desconto em cima de todos os descontos que tem lá no site. Então, se você comprar e pagar no Pix, já tem 5% de desconto. Usando o cupom CARNAFÉ12 vai ganhar mais 12% de desconto, ou seja, 17% de desconto para comprar uma bela camiseta. E se você comprar 3 camisetas ou mais, ainda recebe mais 5% de desconto, o que dá um total de 22% de desconto. Molezinha, não é não? Esse cupom de desconto vale até 31 de março de 2025. Então vai lá no site www.livredobem.com.br e também no Instagram, @livredobem. Segue eles, deixa um like em nome do canal Café e Maçonaria. Os links estão no comentário fixado aqui embaixo. Existiram diversos caminhos de peregrinação para Santiago de Compostela e alguns deles podem ser trilhados até hoje. Caminhos que partiam da França, partiam de Sevilha, partiam de Lisboa e até o chamado Caminho Inglês, que partia desde Edimburgo, na Escócia, e ia ao sul da Inglaterra, cruzava o Canal da Mancha de barco e aportava em Corunha, na Espanha, local conhecido como Costa da Morte, por causa dos seus mares revoltos. Todos esses caminhos levavam até o santuário da Igreja de Santiago de Compostela. Tradicionalmente, os peregrinos, depois de terminarem a jornada em Santiago, continuavam caminhando até Finisterra, que era considerado o fim do mundo. Aqui é o farol de Finisterra. Esse é o ponto mais ocidental da Europa. Eles achavam que isso aqui era o fim do mundo, porque a partir daqui eles só viam água. Quando eles ainda acreditavam que a Terra era plana, eles acreditavam que a Terra acabava aqui e o Sol se punha atrás de uma cascata, que o mar fazia uma cascata. Hoje o tempo está muito fechado, não dá para ver, mas aqui à minha direita vocês conseguiriam ver o oceano. E para lá, para oeste, a gente sabe agora que tem a América, mas naquela época eles não sabiam, achavam que era o fim da Terra, por isso esse nome. Então se considera que esse seja o final do caminho de Santiago de Compostela. E nesse lugar, 100 quilômetros mais ao oeste de Santiago de Compostela, os peregrinos tinham uma tradição de queimar uma peça de roupa, uma peça do vestuário que tinha vindo com eles por todo o caminho. Era um ritual que eles faziam. E até hoje, o peregrino que faz o caminho até aqui recebe uma certificação diferente, que conseguiu completar o caminho até o fim da Terra. Com o crescente número de peregrinos, o rei Afonso VI de Leão e a rainha Constança mandaram construir uma catedral. Essa catedral, feita no estilo românico, com influências do barroco e do gótico, também a arquitetura gótica, começou suas obras ainda na Idade Média, no ano 1075, sendo concluída 140 anos depois, ali em 1211, e é um ponto de fé onde a comunidade católica vem aqui diariamente, os peregrinos prestam sua devoção, sobretudo uma urna que existe aqui dentro, que contém os restos mortais do apóstolo Santiago Maior, aquele que caminhou com Cristo há mais de 2000 anos atrás. Ela se tornou o mais importante santuário da Península Ibérica, atraindo ainda mais peregrinos de toda a Europa. A catedral foi construída com capelas internas ao redor da nave. Cada uma dessas capelas foi dedicada a um santo ou motivo religioso por alguma família importante que contribuiu com a construção da catedral.
entre várias pequenas capelas que existem, há uma muito especial que contém a imagem de Nossa Senhora de Walsingham, que é uma devoção anglo-católica que tem origem na Idade Média na Inglaterra, compartilhada a devoção entre os anglicanos e os católicos. E aqui na catedral, nessa capela, há uma imagem original dessa santa que representa o ecumenismo, a união e a fraternidade entre os cristãos. Ainda no período medieval, a peregrinação religiosa para o santuário atingiu seu auge no século XIII, reforçado cada vez mais ao passo que reis católicos retomavam regiões dominadas pelos reinos muçulmanos na Península Ibérica. Durante as batalhas, frequentemente os exércitos cristãos invocavam a proteção de Santiago Mata-Mouros, tradição criada em uma batalha do século IX, em que, segundo a lenda, Santiago teria aparecido montado em um cavalo e de espada em punho e ajudado o exército cristão a derrotar o exército mouro. Por causa dessas tradições, São Tiago foi declarado padroeiro da Espanha e, sob a sua proteção, foi criada a Ordem de Santiago, monges guerreiros que combatiam os muçulmanos e protegiam os peregrinos. A partir da Renascença, a peregrinação a Santiago de Compostela entrou em declínio. No século XVI, com o advento do protestantismo, que dividiu os cristãos, o caminho começou a ser menos procurado. Além disso, fome e guerras entre reinos da região dificultaram a jornada e a peregrinação. Em 1589, temendo uma invasão das forças inglesas que guerreavam contra a Espanha, o arcebispo de Compostela escondeu o relicário dos restos mortais de Santiago. Com o passar dos anos, o local do esconderijo foi esquecido. Sem o relicário, a peregrinação cessou. Em 1879, o relicário foi novamente encontrado, escondido no presbitério da catedral. Poucos anos depois, uma bula papal reconheceu a autenticidade da relíquia e as peregrinações retornaram, mas por breve período. Na primeira metade do século XX, as duas guerras mundiais, a Revolução Espanhola, a ditadura franquista e o início da Guerra Fria impediam o livre trânsito dos peregrinos. Até que em 1982, o Papa João Paulo II peregrinou até Santiago de Compostela, reativando a chama da fé e atraindo peregrinos de todo o mundo. Ainda no final da década de 1980, surge um novo propósito para a peregrinação dos caminhos de Santiago. Além dos peregrinos fiéis que buscavam redenção, expiação dos pecados e cumprir promessas por graças alcançadas, os caminhos de Santiago começaram a ser trilhados por pessoas em busca de autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, reflexão, meditação, um reencontro com a espiritualidade e com o divino. Na cultura popular, esse novo motivo é, em grande parte, fomentado pelo escritor brasileiro Paulo Coelho, que em 1987 escreveu o livro Diário de um Mago, uma autobiografia sobre a peregrinação do autor ao Caminho de Santiago. Esse livro foi traduzido para 60 idiomas e vendido em 150 países. Na década de 1990, os caminhos de Santiago ganharam totens característicos, com o símbolo da concha e a sinalização dos quilômetros percorridos em cada um dos caminhos, e que se tornaram mundialmente conhecidos. É aí também que o simbolismo da concha ganha um novo significado. O nó da concha representa Santiago de Compostela e os raios da concha representam os seus caminhos. Atualmente, os caminhos de Santiago recebem mais de 400 mil peregrinos por ano. Uma característica marcante da Catedral de Santiago de Compostela é o botafumeiro, um turíbulo gigante que pesa cerca de 80 quilos e precisa de muitas pessoas para ser operado. Essas pessoas são chamadas de tiraboleiros. E eu fui até lá na esperança de ver esse ritual. Infelizmente a gente não conseguiu filmar o botafumeiro que eu queria mostrar para vocês. O botafumeiro não é sempre que eles utilizam, é só em datas comemorativas ou a pedido dos peregrinos. Então hoje não teve, infelizmente, e a gente vai ter que sair aqui da cidade, nós vamos com outro destino, mas eu vou buscar algumas imagens para colocar para vocês entenderem o que eu quero dizer. Mestre de cerimônia do rito do eremita, aprende como é que faz. A primeira referência documental a este enorme incensário aparece no século XIV, numa nota de margem do Códice Calistino, um documento medieval que é uma espécie de guia de Santiago de Compostela. No Códice Calistino, o botafumeiro é chamado de Turibulum Magnum. A palavra botafumeiro é de origem galega e significa espargidor de fumaça. O ritual de usar o botafumeiro remonta, pelo menos, ao século XII.
No século XV, o rei Luís XI de França patrocinou a construção de um incensário todo em prata, mas este foi roubado pelas tropas francesas em 1809, durante as guerras napoleônicas. O mecanismo que o faz balançar foi projetado no século XVII. O atual botafumeiro da Catedral de Santiago de Compostela foi construído em 1851, em latão e depois coberto com prata. Mede 1,60 m de altura e, vazio, pesa cerca de 62 kg. Está suspenso a uma altura de 20 metros e pode alcançar 68 km por hora. Mas nesse ponto você pode estar pensando, por que o canal Café e Maçonaria fez um episódio a respeito do Caminho de Santiago? Qual é a relação entre Santiago de Compostela e a maçonaria? Historicamente, nenhuma. Nem o uso do simbolismo, nem o período histórico, nem as ordens de cavalaria, nem a busca por redenção ou expiação dos pecados. Mas e filosoficamente? Consigo facilmente encontrar um paralelo entre o Caminho de Santiago e a caminhada maçônica. Ambas são jornadas solitárias e introspectivas, na busca de verdades que só se pode encontrar por si mesmo, e com o fim de alcançar o autoaperfeiçoamento. Não no sentido de busca pela redenção, pois a maçonaria não é religião e não trata de assuntos escatológicos de fim dos tempos, ressurreição, vida após a morte ou redenção dos pecados, mas no sentido da busca pessoal para encontrar um meio de melhor servir a sociedade e a humanidade de forma geral. Ambos, tanto o Caminho de Santiago quanto a caminhada maçônica, buscam uma visita ao interior de si mesmo para, corrigindo-se, encontrar a pedra fundamental da criação do ser. Ou, como no famoso dístico maçônico, visita interiora terrae, retificando in vienes occultum lapidem. E aí, também viu relação entre o Caminho de Santiago e a senda maçônica do autoaperfeiçoamento? E o que achou do botafumeiro? Escreve aqui nos comentários sua opinião e conta pra gente se você já fez o Caminho de Santiago ou pretende fazer um dia. Esse vídeo vale um like, não vale? Então dá uma voadora no dedão do curtir, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para receber a notificação quando a gente fizer novos vídeos. Para dar aquela força para o canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar da história e nos ajuda a ganhar relevância nas ondas da internet. Não esquece da nossa parceira Livre do Bem, camisetas maçônicas com descrição e qualidade. Vai lá no site www.livredobem.com.br, escolhe sua camiseta e na hora da compra usa o nosso cupom
CARNAFÉ12 e ganhe 12% de desconto a mais, além dos descontos do próprio site. Esse cupom é válido até 31 de março. Segue eles também no Instagram, @livredobem, e deixa aquele joinha em nome do canal Café e Maçonaria. Obrigado pelos minutinhos de atenção e até a próxima. Viva, viva, viva!